A Valda foi uma heroína que foi sacrificada por uma sociedade que nunca conseguiu entender a dimensão do talento dela. A Valda foi uma figura maravilhosa que teve nessa ilha, que não tem explicação até hoje. Não chegou uma ou outra tão maluca, tão autêntica como a Valda. A obra da Valda foi emoção retratada em tela. A obra da Valda é uma questão de paixão. É olhar, se apaixonar e ficar. O primeiro contato que eu tive com a obra da Valda Costa foi na vitrine da galeria da Rosinha Correia, que ficava ali na rua Vidal Ramos, nos fundos do Seisa Center. Então eu parei na vitrine, achei aqueles quadros todos muito coloridos, até coloridos demais, e aquilo, a princípio, eu não gostei, eu fiquei assim meio intrigado, que tipo de arte é essa, né? E parecia que ela estava querendo agradar muito com aquele colorido. Mas aí, passaram-se uns dias, eu voltei à exposição, fui a outras galerias, né? E conheci um pouco mais sobre a obra dela. E tive a oportunidade de comprar meu primeiro quadro da Valda. O primeiro contato que eu tive com a Valda foi no ano de 1976, eu tinha 16 anos, né? Quando eu fui a uma exposição na rua Cipreste Paiva e todos os quadros estavam vendidos. Eu fiquei enlouquecido com aquela profusão de cores, aquela coisa que, na verdade, eu nunca tinha visto. E restava um quadro só, e no Uri pequeno, né, não tinha dinheiro para comprar. Então eu tanto atormentei meu pai, né, que eu levei ele e consegui ganhar esse quadro. Então, para mim foi o maior presente que eu tive, foi o primeiro quadro dessa artista que eu não conhecia, mas que me encantou nessa exposição, que era a Valda. Não tive a oportunidade de conhecer a Valda pessoalmente, mas a obra dela eu acompanhava, onde tivesse exposta eu ia atrás, né? A primeira exposição que eu fui na CAP, e eu conheci essa morena, que estava do lado de fora, negra, linda, com os lábios bem vermelhos, né, e bem esbelta, de uma irreverência total. E eu disse, oi. Aí ela disse para mim assim, oi. Eu disse, eu moro em Joinville, né? E ela disse assim, eu moro aqui mesmo. Eu disse, de vez em quando eu venho para cá. A gente começou um papo dessa forma. E aí começamos a conversar. E daí não entramos mais na exposição e sentamos ao lado da alfândega, tomando uma taça de vinho, e ela também. E a gente começou a conversar e ela começou a contar a vida dela, como ela se deparava nesse mundo tão trágico, que era assim, a elite estava lá dentro e nós, marginal, lá fora. E começou a me mostrar esse tipo de coisas ali no momento. E eu, como ela era muito inteligente, né, de uma visão até bem futurista para a época, né, ela disse assim, eu pinto boi de mamão. Eu pinto o que dá na telha. Eu pinto o morro descendo. Aí eu disse, mas então eu gostei da tua pintura, eu quero ver a tua pintura.
lembro que ela fez uma exposição no Belvedere, um dos prédios ali da beira-mar, um elevador panorâmico e tudo e tal, e ela fez uma exposição linda ali embaixo. E uma apresentação tão linda, a família dela estava linda. Nunca vou esquecer o pai dela assim com a camisa azul, a família toda muito bem trajada. Já era um quadro, só a presença da família. E a Valda estava assim num baita de um auge assim da carreira, assim, vendendo a milhão. Eu a conhecia assim, ela passava com uma saia longa, colorida, uns black power lindos, uns cabelão assim. Quando a gente estava entrançada, tentava alisar o cabelo na época, na questão do branqueamento, né, aquela coisa toda, ela se assumia sua negritude muito grande. E a Valda não fazia parte do nosso grupo, mas ela era um ídolo, como era a Tide, né, como era o Sabará, como era o próprio pai das crianças, que era um negro lindo, era um escândalo. Passava a gente já menina assim, olhava aquela mulher elegante, magérrima, chique, né, aparecia na televisão. Para nós era uma coisa que Florianópolis, a única negra que aparecia na televisão era a Valda Costa, assim, no meio da elite da época, né. A Valda, ela foi aluna do Martinho de Haro, um pintor importantíssimo, né, de Santa Catarina. E essa experiência deve ter sido muito benéfica para a Valda, né? Ela deve ter aprendido uma série de coisas sobre arte, sobre pintura em especial, e a própria forma dela se inserir, né, no contexto da arte, porque o Martinho de Haro representava muito na época, né? E provavelmente ela frequentando o clima da casa do Martinho, ela foi, assim, de certa forma, influenciada por aquele atmosfera modernista, né? Então, a pintura dela, em vários momentos, ela remete a ser a pintura dos modernistas brasileiros, principalmente de Cavalcante, o próprio Martinho de Haro. O Martinho não deixou seguidores, mas a Valda, a pintura dela, com certeza reflete, tem um eco da palheta do Martinho de Haro, né? Isso aí me fascinou muito. E a Valda conheceu o seu Martinho por ser fã do trabalho dele. E no tempo, e o seu Martinho também sempre gostou dela, inclusive ocupou, né, no melhor sentido da palavra, a Valda como musa. Então a Valda inspirou também seu Martinho naquela fase dele, de mulheres, e de mulatas e de negras. E foi ali que praticamente vi várias vezes a Valda naquela casa, entrar e sair. Ela era o modelo de Martinho de Haro. De fato, quem conhecer, tem algum livro, pode ver a morena que tem aí, é a Valda que estava posando. Martinho sabia fazer uma leve deformação no rosto, que às vezes parecia outra, mas o corpo, praticamente a Valda era o modelo. Meu pai descobriu Valda no desfile da escola carnavalesca. E entusiasmou-se com sua beleza, plasticidade, pessoa elegante. Valda foi uma criatura dotada de uma grande elegância interior, como pessoa. Uma moça tranquila e de gestos elegantes, discreta. Uma pessoa muito bonita, enfim. E ela tornou-se modelo de meu pai para diversas telas. Frequentava a nossa casa, era uma pessoa da casa. A questão de visitar e frequentar o ateliê do seu Martinho, a gente já também participava do ateliê do Rodrigo, e o Rodrigo também morava naquela casa. Então a gente atravessava a rua, do outro lado morava o seu Maier Filho, né? Então que a gente também namorava, né, as suas obras e tal e tal. Porque apesar dela ter recebido essas lições, né, lições de pintura, composição, uso de cores, ela não perdeu o contato com a sua pessoa, com a sua própria personalidade. E isso é bastante raro, né? Porque a influência, ela sempre existe, né? E, no entanto, a Valda se manteve a sua forma de pintar. E é claro que algumas pinturas têm a influência marcante do Martinho de Haro, mas, no entanto, ela seguiu o caminho dela, ela seguiu os desejos que ela tinha em termos de arte, né? E esse é um ponto magnífico do trabalho dela, eu acho que engrandece o trabalho dela, o fato dela não perder contato com aquilo que fazia parte
do universo dela, né? Pôs-se a registrar o que foi muito frontal, muito inteligente da parte dela, o seu entorno, o seu pequeno mundo, a sua casa, os seus vizinhos, o cotidiano do morro, o futebol. E com isso ela marcou o seu trabalho desde o início com uma grande sinceridade. Foi um trabalho espontâneo, pintado sempre com economia, com simplicidade. Ela compõe muito bem, não tem muitos detalhes, e, no entanto, essa ausência de detalhes enriquece a pintura. Ela comunica imediatamente aquilo que ela quer dizer no aspecto visível, mas, no entanto, transporta a gente para um outro plano. A pintura da Walda tem muito de imanente, ou seja, aquilo que pertence à coisa, aquilo que pertence ao objeto, aquilo que é indissociável das coisas. Daí, Florianópolis está presente na obra dela, né? Os costumes de uma ilha. Mas, no entanto, há uma transcendência, há algo que vai além disso aí. Tem um quadro da Walda que mostra a alfândega e os camelôs do lado da alfândega com aqueles com as sombrinhas, né, todas coloridas, né? Então, aquilo ali para mim era um retrato daquela Florianópolis antiga, né, aquele comércio popular na alfândega. O marco mesmo de mudança de qualidade da cidade se deu com o aterro da Bahia Sul. Ali a cidade começou a se desintegrar. Ela conseguiu deixar um pequeno legado muito emocionante, muito sincero e bastante significativo da paisagem humana de uma Florianópolis que em tão pouco tempo já se transformou e já se perdeu. Gostava muito de carnaval, adorava carnaval. Para ela era tudo, colocava aqueles turbantes, cabelo black power, aquelas roupas assim e descia. Antes era na Praça 15. Então ela estava pintando, tinha a música dela ali, samba, né? Ela estava sempre fazendo assim, dançava o tempo todo. Na escola de samba ela participava, era alegre, quando saía para a noite era alegre, mas era uma pessoa assim, nunca... ela já tinha um certo conceito da pintura dela. Aqui na comunidade do Mocotó, onde ela nasceu, onde ela se criou, onde minha avó trouxe eles tudo lá do Estreito para cá, e aonde ela foi à luta, onde ela saía daqui e levava a arte daqui lá para fora. A maravilha que ela deixou aí para nós. É aqui que a Walda, né, descia para vender os quadros dela aqui no morro, né, nas vielas do Mocotó, né? Como nós conhecíamos ela como Nina, né, aqui no Mocotó, ela pegava os quadros delas, ia lá embaixo no centro para vender, né, os quadros, né? Eu não sei de onde que minha mãe, no meio de
porque era tudo costureira, minha avó era costureira, minha tia era costureira. Eu não sei de onde que no meio daquilo tudo ela surgiu com os quadros, com arte, que ela fazia arte nas madeiras. O desenho era desde o primário. Desde o primário, os cadernos dela eram mais desenho de que o estudo. Ela dava mais atenção ao desenho. Minha mãe era chamada até no colégio por causa dos desenhos que ela dava mais atenção aos desenhos do que o estudo. Então, mas ela sempre desenhava. Tudo o que ela via, também não é só ela. Era meu pai desenhava, minha irmã mais velha. Então, acho que já vem de família. Bom dia para quem está chegando agora. Estamos com você aqui na Onda Gostosa do Rádio e lendo a coluna do nosso amigo Sancler Monteiro, do jornal O Estado, a coluna cujo título é Mural. Ele nos revela que agora, sábado próximo, às 20h30 da noite, na loja Emedausch, será inaugurada a exposição dos trabalhos de Valda, a Valdinha, jovem artista de Florianópolis, que vem despontando nesse momento para as artes plásticas catarinenses com a realização de sua primeira mostra. Então, vamos lá, na Deodoro 13, até o próximo dia 15 de dezembro, vamos conhecer de perto as obras de Valda Costa, das 9 da manhã às 9 da noite. Um abraço do tamanho do amor para você, Valdinha, e até logo mais. Nos anos 80, como dizia Hemingway, Florianópolis era uma festa. Era uma festa das artes, as galerias eram muito bem frequentadas, com muito movimento. Olha, eu vendi para o Japão, Estados Unidos, França, Itália, né? Era assim, tinha uma visitação muito grande, foi uma época muito boa. E as pessoas se preparavam para a exposição, elas se organizavam, elas tinham assim, uma espécie de fascínio. O que mais efervescia mesmo era a CAP. Eram 2 exposições por mês, com coquetel, com música ao vivo, às vezes, com Alcides Bus declamando, Rodrigo Diaro declamando, performance de Sueli Beduski. Então foi uma época muito efervescente. A CAP era notícia toda semana, era festa. Os artistas frequentavam muito a Galeria do Max. O Harry Laus estava sempre por lá, fazendo comentários, conversando com eles. Rodrigo, Martinho, Pléticos, Vera, Maier Filho, Semio, Ricardo Saunders. E a Valda, que chegava lá sempre muito interessante, ela chegava sempre vestida de uma maneira muito elegante, muito exótica, com as trancinhas nos cabelos. E ela estava sempre, a Valda era muito inteligente, mas ela estava sempre polemizando. Oromima, 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 abadoa iê. E é aí que surgiu a Valda, em 1992, que aliás eu nunca tinha tido um contato com ela. Eu sabia que ela existia, sabia, né, da importância, sabia da maravilha que ela fazia, né, adorava os quadros dela, mas só que eu encontrei uma Valda completamente diferente daquela que descreviam, como ela era antes, né. Ela estava muito debilitada, né. A primeira vez até que internou ela foi eu e a Vera que saí para mim. Foi uma dor que eu não vou esquecer nunca, nunca, mas nós tivemos que internar, que o médico mandou internar. E deixar ela ir, indo com toda aquela loucura entre cores e dores e filhos e aquele amor verdadeiro, um amor que ela tinha pela família, pelo aquele homem, né? Então acho que ela foi a resistência, assim, uma resistência da mulher negra catarinense da época. Tem uma discriminação fortíssima. Até hoje mesmo, né? Hoje os negros de Florianópolis são invisíveis. Onde é que estão os negros de Florianópolis? A gente só vê no carnaval. Ela foi triturada pelo sistema, né? Porque a gente sabe que a sociedade é muito hipócrita, né? Tem todo aquele mito do artista, tal, mas ninguém está nem aí como é que o artista se vira para sobreviver. No hospital ela se mobiliza o próprio hospital com a arte, fazendo algumas coisas no hospital. Era indiscutível, ela gostava de pintar, ela tinha orgulho pelo que ela fazia.
mesmo ela doente, assim, que ela já estava um tempinho, né? Eu me lembro de uma última exposição que eu fui, que eu vi ela dançou comigo dentro da exposição, parou todo mundo, nós começamos a dançar no meio da CAP, e o Rodrigo Diário jogou uma taça no meio do chão, foi assim, fez um escarcéu, e era muito legal, porque era um clima de expectativa. Uma pintora completa, uma artista completa. Entende? Completa no auge e na queda. Completa. Com dignidade. Ela morreu com dignidade. Eu quero ver o nome da minha mãe sendo falado, que era isso que ela correu atrás, para ver as pessoas gritarem Vivalda, artista plástica de Florianópolis.